Olá, meu nome é Igor Brandão, sou professor de Biologia de vocês. Vamos estar iniciando agora o conteúdo de Ciências Biológicas. Durante esse curso, nós vamos perceber que vamos estudar uma cadência, um ritmo, que vai ser possível todos acompanharem e não só acompanharem, mas também entenderem toda a riqueza que existe dentro da biologia. A introdução à biologia, nós vamos trabalhar que nós vamos trabalhar nessa aula é basicamente quais são os pilares, quais são as estruturas e como que isso se desenvolve e como que isso se relaciona, certo? Então vamos lá. Por que nós estudamos a biologia? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Bem, será que é só um conteúdo que nós vamos estudar para poder terminar o curso? Ou realmente isso tem alguma aplicabilidade, alguma função no nosso dia a dia? Bem, é isso que nós temos que estar atentos. Porque estudar o conteúdo simplesmente para decorar ou para cumprir a necessidade de um curso é algo que se torna muito maçante. E aí vem a ideia. Por que não entender essa biologia para o nosso dia a dia? Melhorar a nossa qualidade de vida. Fazer com que isso realmente faça parte do nosso dia a dia. Então, esse é um desafio que nós temos aqui, de fazer com que a biologia que nós vamos estudar faça sentido para a nossa vida, e não simplesmente algo que irá passar por nós, que depois, simplesmente por término do curso, nós vamos deixar de lembrar disso. Tudo bem? Então vamos lá. Bem, vamos começar pelo início, né? Que é a questão do significado. O que significa biologia? Bem, para os gregos, bio significa vida. Algo muito amplo, algo extremamente complexo. Né? E logos significa estudo. Bem, então esse algo muito grande, muito complexo, vai ser o quê? Estudado. Estudado simplesmente para levantar informações para sabermos como a coisa funciona? Não, nós vamos estudar para poder interagir com isso, fazer com que essa ciência, com que esse conhecimento faça sentido para o nosso dia a dia. Então vamos lá, vamos fazer o estudo da vida, perfeito? A biologia é uma ciência que estuda não só a vida estática, parada, mas sim como ela se desenrola com o passar do tempo. Não só o passar do tempo, mas também as gerações. Isso é muito importante, né? Estudamos a vida e toda a sua história. Isso faz com que façamos uma compreensão mais adequada. E isso muda completamente a percepção de tudo, né? E para isso, a biologia ela apresenta nichos, ou melhor, ramos, partes que vão facilitar, ou melhor, deixar mais claro cada conteúdo que nós vamos estudar. E aí, dentro da biologia, a gente vai ter o que a gente chama, como exemplo, vamos lá, biologia celular. Nós sabemos que todo ser vivo ele possui estruturas que são menores do que os nossos olhos conseguem perceber. E aí a gente tem o que? As estruturas que são unidades menores dentro dos nossos organismos. Não só do ser humano, mas também das plantas ou de outras estruturas. Exemplo, os animais mamíferos, os grandes mamíferos que nós conhecemos, todos eles são compostos de quê? De pequenas unidades que a gente chama de células, que são peças menores de cada organismo. Nós também vamos ter células. Então, para estudar cada célula em cada organismo, a gente vai ter o quê? Essa biologia celular que vai estar fazendo essa investigação para poder saber realmente o que é cada parte. A ecologia já é um outro nicho, um outro ramo, uma outra parte. A ecologia já vai fazer aquele estudo da relação entre esses organismos vivos. Não só os organismos vivos,
mas também tudo que está em volta dele. A água, o solo, o ar, a quantidade de luz. Tudo isso vai fazer muita diferença na compreensão do que acontece com aquele ser vivo. E não só com o ser vivo, mas com toda a coletividade, com todo o conjunto de organismos que está em torno dele. Perfeito? Além da ecologia, nós vamos ter outro ramo, outro nicho, outra parte, que é a paleontologia. Essa paleontologia, por sua vez, vai estudar algo que é muito intrigante, algo que realmente desperta muito interesse nosso, que é a ideia do que aconteceu quando a gente não está vivendo. Por exemplo, a gente vai estudar tudo aquilo que veio antes da nossa vida. Nós vamos estudar os antepassados. Só dos homens? Não, de todos os seres vivos. Plantas que já morreram há muito tempo, que foram fossilizadas, que de alguma forma a gente consegue ver vestígios, rastros, pistas de que outras estruturas vivas viveram naquele espaço. Então, a gente vai ter os fósseis, a gente vai ter inúmeras outras estruturas que irão permitir que nós façamos o entendimento de como esses animais viveram, como tudo aconteceu. Isso deixa muito rico, né, o conhecimento que nós vamos estar estudando. Essa paleontologia realmente desperta muito interesse. Quem não gostaria de saber como as coisas eram há milhares de anos atrás, há centenas de anos atrás? Há um tempo que a gente não consegue ver com os olhos. Isso é muito interessante. Além disso, a gente vai ter também a anatomia. Claro que eu estou dando aqui exemplos de ramos. Isso aí é muito amplo. Mas a anatomia é um ramo, um nicho, uma parte da biologia que a gente estuda que é muito interessante, que é toda essa estrutura física que nós temos no corpo. O nosso corpo ele vai ter toda uma divisão. E esse estudo setorial por partes, né, de toda esse funcionamento vai dar para a gente um conhecimento importantíssimo. Alguém aqui já teve a ideia de ir fazer academia, né? A gente está lá no nosso dia a dia, está muito sedentário, e isso faz com que a gente, né, crie a iniciativa de ir lá fazer atividade física. Ok, perfeito. Estamos lá, nós fazemos a nossa atividade física. Como que funciona o nosso corpo? Bem, são os conhecimentos da anatomia com outros conhecimentos, né, que já é um outro conhecimento, outro nicho, que é a fisiologia, que vai fazer com que a gente faça um entendimento de como melhorar a performance do nosso corpo, como fazer com que as dores nas costas acabem, como fazer com que possamos fazer uma caminhada maior, mais longa, né? Uma caminhada mais confortável, né? É muito comum hoje em dia, né? A gente vai dar uma volta no quarteirão, uma volta no parque, a gente fica até sem ar, né? Por que isso acontece, né? Porque a gente está sedentário. Ok, a gente está sedentário, mas realmente, quais são os detalhes? Como que o médico consegue conhecer tudo aquilo? Bem, são os conhecimentos da anatomia, junto aos conhecimentos de outro ramo, que é a fisiologia, que vão lá materializar esse conhecimento para a nossa vida, né? Então eu falei o quê? Falei um pouco da anatomia, que é o estudo das estruturas, né, dos seres. Exemplo, tem a anatomia do ser humano, tem a anatomia do cachorro, tem a anatomia da baleia. Cada organismo vai ter uma anatomia, o estudo dessas estruturas. Já a fisiologia, que é outro ramo, outro nicho, outra parte da biologia, ela vai se atentar como que essas partes elas funcionam, como que coloca em movimento toda essa estrutura. E isso é muito interessante, porque a gente para de ter um conhecimento estático, parado, e começa a entender o raciocínio, como que as coisas se movimentam. Isso é fantástico, isso é muito, muito, muito interessante e ajuda muito na nossa vida, certo? Além disso, a gente vai ter também o que, para os biólogos, é algo mágico, que é a evolução. A evolução nada mais é, dentro das ciências biológicas,
como a teoria regente. O que é teoria regente? A gente fica perguntando assim. É a base do conhecimento, né? Já se falava muito disso. Nada faz sentido se não for à luz da evolução. E isso é um lema dentro da biologia. Então, em todas essas áreas que eu já falei, todos os campos, todos os nichos, só fazem sentido se for à luz da evolução. Mais para frente no nosso curso, a gente vai entender o que é essa evolução. E vai entender que essa evolução ela serve para diversas coisas, interpretações de diversos campos, né, com uma potencialidade incrível. Isso vai ajudar. Mas basicamente o que é essa evolução de forma rápida? É como que os seres vivos, com o passar das gerações, vão se adequando, vão se transformando, vão se modificando. E o que faz essa transformação acontecer é simplesmente um detalhe chamado ambiente. O ambiente ele vai impor regras, condições, elementos para que esses seres vivos, ao longo das gerações, façam essas alterações. E a gente vai ver isso melhor nas próximas aulas. Bem, o que estuda essa biologia? A gente fica um pouco assim, mas a gente tem vários ramos, vários nichos, vários espaços, várias partes. Mas o que estuda, né? A biologia ela tem essa característica, né, de estudar tudo aquilo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos e também aquilo que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos. A gente vai precisar do auxílio de equipamentos, microscópios, uma lupa, câmeras, né, diversas, para poder entender aquilo que nós conseguimos enxergar e aquilo que nós não conseguimos enxergar. Mas o mais importante, entender a vida e como que ela funciona, né? Para isso a gente vai ter níveis, né? Níveis macro, níveis micro, que a gente fala que são relações, né? Interações que existem entre os seres vivos, né? Com uma característica muito ampla de colocar em relação, colocar em contexto estruturas e organismos maiores e menores. Perfeito? Além disso, a gente vai ter também uma importância, né? Não só uma importância, mas um elemento muito prático para a nossa vida na biologia. A gente estuda a relação dos seres vivos e o que esses organismos interferem no nosso dia a dia. A gente vê aí a questão da prevenção de doenças, a gente tem aí a presença de vírus, né, que conseguem estar presente no nosso dia a dia e como que nós vamos lidar com esses vírus. Quais são os protocolos, ou melhor, quais são os comportamentos. Então, exemplo, você tem um vírus que está proliferando na sociedade. Quais são os cuidados que nós podemos ter para ele não se proliferar tanto? A gente tem bactérias que estão proliferando na sociedade. Como que nós vamos proceder? Será que nós devemos lavar as mãos? Será que a gente tem que higienizar o espaço que nós moramos, né? Então, assim, são um conjunto de fatores que vão interferir positivamente, né, na prevenção de doenças, né, e também na questão da nossa qualidade de vida, que é algo muito importante para a gente. Além desses campos, desses nichos, a gente vai ter outros elementos na biologia, que são as áreas de estudo, né, que esses sim são as áreas específicas da biologia, né, que é a anatomia, que eu já falei, que fala um pouquinho dessa estrutura dos corpos, dos organismos. A gente vai ter a biofísica, que vai ter um enfoque nos processos. Lembra que eu falei da ideia do processo, de estar em movimento? De toda a parte do conhecimento físico que vai interagir com os seres vivos. Nós vamos ter também a biologia celular, que eu também já tinha citado, né, relacionada ao estudo das células. Lembrando que cada organismo vai ter um tipo de célula. E às vezes não, quase sempre um organismo possui vários tipos de células diferentes dentro dele. Isso é incrível. Por quê? Porque tem funções diferentes. A gente também vai ter outro ponto que é a bioquímica, que é um conteúdo muito rico, principalmente para quem trabalha na área da saúde, para entender como que esses conhecimentos químicos interagem com os organismos vivos. Nós vamos ter a botânica, que vai fazer o estudo das plantas, dos vegetais, das estruturas, né,
que estão em diversos espaços, né? A gente pensa que às vezes as plantas estão só naquele lugar, naquela sombra e água fresca. Não, elas estão em diversos lugares e isso é incrível, né? Mais para frente a gente vai ver como que elas conseguem sobreviver a diferentes espaços. A gente vai ter também a ecologia, que vai fazer todo o estudo das relações e interações, beleza? Além disso, a gente vai ter outras áreas, como eu falei, da evolução, que vai tratar toda essa parte de como que as gerações vão se transformando ao longo do tempo, né? A questão da ficologia, que vai ao objetivo de estudar as algas. Isso é algo muito importante, porque o planeta Terra tem muita água, né? Só lembrar, água doce e água salgada, isso é um campo muito amplo para se estudar. Vamos ter também a genética, que é toda a parte da herança, das características, né, que nós temos, os nossos ancestrais. Então, como que isso faz? Como que a característica de um pai passa para um filho e virá passar para o neto, né? Toda a ordem que isso faz, isso não acontece de forma por um acaso. Tem todo um estudo, tem toda uma lógica que nós interpretamos. Além disso, temos também da histologia, que é o estudo dos tecidos, que seria o quê? Um conjunto de células com uma determinada função. E isso é também muito importante, principalmente para a nossa saúde e para a compreensão de todos os organismos vivos, né? Temos também a microbiologia, que vai estudar tudo aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas nós temos hoje bebida, iogurte, todos os alimentos que nós temos mais elaborados, com certeza a microbiologia contribui, né? A gente tem também a questão da zoologia, que é o estudo dos seres vivos, dos animais, e isso faz o quê? Que o nosso campo de estudo seja algo realmente magnífico, né? Os seres vivos na Terra possuem características bem distintas. Qual que é a importância, né? Só para focar mais uma vez aqui, da questão do estudo da biologia que nós temos, é a questão de evitar e prevenir doenças, né? E o impacto no nosso dia a dia, a questão da nossa qualidade de vida e como nós fazemos com que esse conhecimento interfira de forma positiva na nossa vida. Pessoal, passamos aqui pela introdução da biologia só para ter uma noção básica e eu queria agora aqui passar com vocês alguns exercícios para a gente poder só fazer uma reflexão rápida, beleza? Vamos lá! O que a biologia estuda? Bem, né? Vocês estão vendo aí que a gente vai ter as opções, a resposta já está, e eu vou só comentar rapidamente cada pauta, beleza? Vamos lá. Ciência que estuda a vida e a morte. Bem, ela também estuda a morte, né? Como eu falei, a paleontologia. Compreendendo parte do funcionamento dos organismos vivos, a relação dos seres com o meio e sem levar em consideração os processos de evolução. Pois bem, sem levar em conta os processos de evolução, isso não é algo interessante para a biologia. Não mesmo, porque nós não vamos compreender de forma completa. Letra B, vamos lá, vamos dizer, A não é interessante. Letra B, vamos ver. Ciência que estuda a vida e seus variados aspectos. Ok, até aí tudo bem. Compreendendo o funcionamento dos organismos, até aí tudo bem. As características dos seres, levando em consideração apenas a atual geração. Ora, apenas a atual geração não faz sentido. A letra C, como vocês estão vendo, está marcada como alternativa certa, então vamos descer para a letra D, para compreender melhor. Letra D, vamos ver aqui qual é o erro que talvez ela tenha. Vamos lá. Ciência que estuda a vida no ambiente terrestre. Né? Tudo bem, estuda no ambiente terrestre? Estuda. Compreendendo o funcionamento longe dos ambientes aquáticos. Não pode. Né? A compreensão da biologia ela tem que ser macro, ela tem que ser todo o sistema. Então, realmente, a letra C aí vai ser a nossa... A letra D não é interessante. Vamos olhar a letra C. Ciência que estuda a vida em seus variados aspectos. Correto, a letra C, né? Compreendendo o funcionamento dos organismos vivos, a relação dos seres com o meio e o seu processo evolutivo. Pois bem, pessoal, a letra C é a nossa alternativa correta. E eu deixei aí mais 4 exercícios para vocês com o gabarito, né? E espero que tenham gostado desse conhecimento, né? dessa aula de introdução à biologia. E nas próximas aulas vou trazer algo
mais dinâmico, algo que vai poder estar motivando mais. O que é mais importante para todos é que a gente não pode esquecer daquilo que falamos no começo da aula, que é a ideia de sempre estar usando a biologia no nosso dia a dia. Até mais, pessoal!